Minha namorada me deixou depois que sua melhor amiga avisou sobre meus supostos sinais de alerta. Eu simplesmente disse, tudo bem. Algumas semanas depois, sua amiga me ligou para dizer que eu era bom demais para ela. Agora minha ex se arrepende de ter seguido o conselho dela. Deixa-me explicar a situação, porque o contexto importa quando se tenta perceber como tudo correu tão mal. Há 4 anos, achei que tinha tudo resolvido. Pedro Silva, 29 anos, administrador de bases de dados numa empresa de tecnologia média no Porto. Salário decente, trabalho estável, o tipo de emprego que te permite sair às 5 e realmente ter uma vida. Partilhava um apartamento acolhedor de 2 quartos com Sofia, a minha namorada há 4 anos, e o nosso cão resgatado Max, um cruzado de Golden Retriever que tinha mais personalidade que a maioria das pessoas que conhecia. O sítio não era luxuoso, mas era nosso. Sofia ensinava na escola primária, o que significava que tinha as férias de verão livres e chegava a casa com histórias que me faziam agradecer trabalhar com computadores em vez de crianças de 8 anos. Enroscava-se no nosso sofá em segunda mão enquanto eu jogava, às vezes lendo planos de aula, às vezes apenas a ver-me jogar. Sentia-se confortável. Normal. Como se estivéssemos a construir algo real juntos. A minha configuração de gaming era o meu orgulho e alegria. Um PC personalizado com uma RTX 4070 que conseguia lidar com qualquer coisa que lhe atirasse. Passava a maior parte das noites no Eternia Realms, este RPG online massivo onde tinha sido parte do mesmo clã durante 3 anos. Miguel, o nosso líder do clã, vivia em Coimbra e tinha se tornado um dos meus amigos mais próximos apesar de nunca nos termos conhecido pessoalmente. Fazíamos raids até a meia-noite, estrategizando pelo Discord, e Sofia nunca se queixava. Percebia que os jogos não eram apenas um passatempo para mim, era como descontraía, como me ligava às pessoas, como me desafiava. Pelo menos, era isso que pensava que ela percebia. As bandeiras vermelhas começaram pequenas, como sempre acontece. Cristina Martins tinha sido a melhor amiga de Sofia desde o ensino básico, e no início, genuinamente tentei gostar dela. Era barulhenta, opinativa, constantemente a mudar a cor do cabelo, normalmente algum tom de roxo que a fazia parecer presa numa fase punk que nunca tinha superado. Mas Sofia adorava, falava dela constantemente, por isso imaginei que devia ter boas qualidades que simplesmente não estava a ver ainda. Cristina tinha uma forma de se inserir nos nossos planos que parecia casual no início. Oh, Sofia, devias levar o Pedro àquele restaurante novo no centro. Encontramo-nos lá. Exceto que de alguma forma, uma vez que chegávamos, tornava-se a noite da Cristina. Monopolizava a conversa, pedia para a mesa toda, e fazia piadas internas que deliberadamente me excluíam. Quando tentava contribuir, dava-me aquele olhar, como se estivesse a interromper algo importante. Sofia nunca parecia notar. O primeiro incidente importante aconteceu quando Sofia e eu tínhamos planeado ir ao Comic Con juntos. Tínhamos comprado bilhetes com meses de antecedência, reservado um quarto de hotel, e até a tinha convencido a fazer um fato de casal, eu de Master Chief, ela de Cortana. Tinha estado entusiasmada com isso, ou pelo menos tinha parecido entusiasmada. Depois, 3 dias antes de supostamente partirmos, Cristina ligou a chorar. Simplesmente não consigo lidar com estar sozinha agora, soluçava ao telefone enquanto eu ouvia da cozinha. Sofia, preciso de ti. És a única pessoa que me compreende. Assim de simples, o nosso fim de semana desapareceu. Sofia olhou para mim com aqueles olhos castanhos cheios de desculpas e disse: Pedro, ela está realmente a passar por algo difícil. Não a posso abandonar agora. Quis apontar que as crises da Cristina pareciam sempre coincidir com os nossos planos, mas mordi a língua. Esse foi o meu primeiro erro. O padrão tornou-se claro nos meses seguintes. Cada caminhada que planeávamos, cada concerto a que queríamos assistir, cada fim de semana tranquilo que tentávamos passar juntos, Cristina encontrava uma forma de reclamar a atenção de Sofia. Fabricava emergências, aparecia sem avisar, ou simplesmente exigia que Sofia escolhesse entre a sua amiga mais antiga e o seu namorado. E Sofia sempre escolhia Cristina. O que realmente me incomodava era como Cristina se posicionava como a protetora de Sofia. Fazia estes comentários subtis sobre o meu caráter, sempre enquadrados como preocupação pelo bem-estar de Sofia. Tens a certeza de que o Pedro não está a ser um pouco possessivo com o teu tempo?
Perguntava, autossuficiente para eu ouvir da sala ao lado. Quer dizer, é saudável os casais terem as suas próprias vidas, não é? Quando Sofia mencionava os meus jogos, Cristina franzia o nariz. Não te incomoda que ele passe tanto tempo naquele computador? É um pouco infantil, não achas? Comecei a notar Sofia afastar-se, tornando-se defensiva quando tentava discutir a nossa relação ou fazer planos. Tinha aquele olhar distante nos olhos, como se estivesse a ouvir a voz da Cristina em vez da minha. O pior era que conseguia ver exatamente o que estava a acontecer, mas apontá-lo só me fazia parecer o namorado controlador que Cristina me estava a pintar. Se dissesse algo negativo sobre Cristina, Sofia imediatamente saltava em sua defesa. Ela é minha amiga há 15 anos, Pedro. Conhece-me melhor que ninguém. Isso doeu mais do que queria admitir, porque pensava que também conhecia Sofia bastante bem. Pensava que estávamos a construir algo juntos, criando os nossos próprios alicerces. Mas aparentemente, 15 anos de amizade triunfavam sobre 4 anos de parceria, e não havia muito que pudesse fazer sobre isso sem provar o ponto da Cristina. O que começou como manipulação sutil rapidamente evoluiu para algo muito mais sistemático e devastador. Cristina deixou de fingir ser sutil sobre a sua campanha contra mim. Cada conversa que tinha com Sofia tornou-se uma oportunidade para dissecar o meu caráter, para reformular tudo o que eu era em tudo o que supostamente não devia ser. A minha paixão pelos jogos, que Sofia uma vez tinha achado encantadora, de repente tornou-se evidência de desenvolvimento travado. Sofia, não queres estar com alguém que tenha hobbies de adulto? Dizia Cristina durante os seus cafés semanais, que Sofia me reportava diligentemente depois. Quer dizer, tens 28 anos. Estás a construir uma carreira, fazendo a diferença na vida das crianças. O teu parceiro não devia estar a fazer algo igualmente significativo? O meu trabalho estável na empresa de tecnologia, o que pagava a nossa renda e nos dava seguro de saúde e me permitia contribuir para um plano de reforma, tornou-se prova de que me estava a contentar com a mediocridade. O Pedro podia estar a fazer muito mais com a sua vida, dizia Cristina a Sofia. Administração de bases de dados? Isso não é exatamente apontar as estrelas. Não queres alguém que seja ambicioso? Alguém que se desafie a si mesmo. Até os meus limites razoáveis se tornaram tendências controladoras na narrativa distorcida da Cristina. Quando pedia a Sofia para me avisar se ia chegar tarde, ou quando expressava decepção por planos cancelados, Cristina interpretava como manipulação emocional. Isso não é normal, Sofia. Relacionamentos saudáveis não envolvem vigiar um ao outro. Ele está a isolar-te dos teus amigos. Sentia-me como se estivesse a perder a cabeça. Cada qualidade que tinha atraído Sofia a mim em primeiro lugar estava a ser sistematicamente recontextualizada como um defeito de caráter. O pior era ver Sofia comprar isso. Começou a olhar para mim de forma diferente, como se me estivesse a ver através dos olhos da Cristina em vez dos seus próprios. Tentei falar com ela sobre o que estava a acontecer, mas cada conversa transformava-se numa discussão. Pedro, estás a ser paranoico, dizia-me. Cristina preocupa-se comigo. Está apenas a velar pelos meus melhores interesses. Quando apontei que Cristina parecia ter uma opinião sobre literalmente tudo o que eu fazia, Sofia ficou defensiva. Talvez ela tenha razão sobre algumas coisas. Talvez tenha sido demasiado tolerante com comportamentos que não são saudáveis. Foi aí que soube que estava em verdadeiros problemas. Sofia estava a usar jargão terapêutico que nunca tinha usado antes, termos psicológicos que soavam estranhos vindos da sua boca. Palavras como limites e sinais de alarme e manipulação emocional, conceitos que Cristina claramente lhe estava a alimentar durante as suas cada vez mais frequentes noites de raparigas. A minha rede de apoio conseguia ver o que estava a acontecer, mesmo que Sofia não conseguisse. Tomás, o meu parceiro de ginásio e treinador pessoal que também trabalhava como massagista, puxou-me de lado depois de um treino particularmente brutal. Isto não é normal, disse enquanto eu descarregava como um louco num saco de boxe. A amiga da tua namorada está ativamente a sabotar a vossa relação, e a tua namorada está a permitir. Precisas de estabelecer limites sérios ou começar a pensar na tua estratégia de saída. Ana do Trabalho, uma analista de cibersegurança que tinha zero paciência para dramas interpessoais, foi ainda mais direta. Pedro,
Tenho observado esta dinâmica há meses, e é manipulação de manual, disse-me durante o almoço. Esta tal Cristina isolou Sofia do seu próprio julgamento e convenceu-a de que para cima é para baixo. Não consegues raciocinar com alguém que foi sistematicamente programada para desconfiar dos seus próprios instintos. Até os meus amigos online notaram a mudança. Miguel apercebeu-se do meu humor durante as nossas sessões de jogo, como me tinha tornado distraído, com que frequência tinha de me afastar porque Sofia e Cristina estavam a ter outra conversa de emergência na sala. Não soas como tu mesmo ultimamente, disse-me pelo Discord uma noite. Está tudo bem por aí? Quando lhe expliquei a situação, todo o clã se uniu a apoiar-me. Estas pessoas que nunca me tinham conhecido pessoalmente, que só me conheciam através do meu personagem e da minha voz, conseguiam ver a toxicidade mais claramente que a mulher com quem tinha estado a viver durante 4 anos. Mas Sofia estava a afastar-se mais de mim a cada semana que passava. Tornou-se retraída, constantemente a enviar mensagens, respondendo às minhas tentativas de conversa com respostas de uma palavra. Quando tentava planear noites de encontro ou sugerir atividades que costumávamos desfrutar juntos, suspirava e dizia coisas como: "Não sei, Pedro. Talvez devêssemos focar-nos em nós próprios por um tempo." O ponto de ruptura chegou no final de outubro quando apanhei a pior intoxicação alimentar da minha vida. Estou a falar de febre de 39 graus, não conseguia manter nem água, mal consciente. Sofia tinha planeado um fim de semana de tour de cervejarias com Cristina, alguma rota de cerveja artesanal pelo centro da cidade da qual tinham estado entusiasmadas durante semanas. Quando acordei na sexta-feira de manhã a arder de febre e mal conseguindo pôr-me de pé, pedi-lhe para adiar. "Sofia, preciso mesmo de ti aqui", consegui dizer entre idas à casa de banho. "Mal me consigo mexer. Podem tu e a Cristina fazer isto no próximo fim de semana?" A resposta que recebi ainda me assombra. Sofia olhou para mim com genuína irritação, como se a estivesse a incomodar de propósito. "Pedro, temos estes planos há meses. Não posso simplesmente cancelar a Cristina. És adulto, consegues cuidar de ti mesmo por um fim de semana." Na verdade, levou o frasco de redutores de febre da minha mesa de cabeceira quando saiu. "Não vais precisar disto enquanto não estiver", disse. "Dorme que passa." Passei esse fim de semana delirante e sozinho, exceto pelo Max, que parecia perceber que algo estava seriamente errado e não saiu do meu lado. Entretanto, Sofia enviava-me fotos alegres de várias cervejarias, incluindo fotos de empregados a flirtar com Cristina, como se a minha potencial hospitalização fosse apenas um comentário divertido ao seu fim de semana de raparigas. Quando Sofia chegou a casa no domingo à noite, sabia exatamente onde estava nas suas prioridades. Entrou pela porta como se estivesse a regressar de férias, praticamente radiante de entusiasmo pela sua aventura de fim de semana. Ainda estava fraco, ainda tinha febre baixa, mas as primeiras palavras que saíram da sua boca não foram "como te sentes?" ou "desculpa ter te deixado sozinho." Em vez disso, lançou-se imediatamente no resumo entusiástico de cada cervejaria que tinham visitado, cada cerveja artesanal que tinham provado, cada conversa que tinham tido com estranhos. "Meu Deus, Pedro, devias ter visto este empregado na cervejaria central", disse, navegando por fotos no telemóvel enquanto eu me sentava no sofá embrulhado numa manta. Estava super interessado na Cristina. Deram-lhe tipo 6 bebidas grátis só por flirtar com ele. Foi hilariante. Olhei para ela, tentando processar a completa desconexão entre o meu fim de semana de miséria e o seu fim de semana de alegria. "Sofia", disse lentamente, "estava realmente doente. Mal conseguia sair da cama. Pensaste em mim para alguma coisa enquanto te estavas a divertir?" Revirou os olhos, literalmente revirou os olhos, como se estivesse a ser dramático. "Pedro, tinhas um vírus estomacal. Não era como se estivesses a morrer. Além disso, a Cristina disse que provavelmente estavas só a tentar fazer-me sentir culpada para eu ficar em casa." Foi aí que percebi que a Sofia de quem me apaixonara tinha desaparecido. Esta pessoa parada à minha frente, descartando a minha doença como manipulação, vendo a minha necessidade de cuidado como um inconveniente, esta não era a mulher que costumava trazer-me sopa quando estava constipado, que costumava preocupar-se se chegasse 10 minutos atrasado do trabalho. Cristina tinha conseguido reprogramar com sucesso toda a sua percepção de mim, e não havia volta atrás. As semanas seguintes foram tortura.
Sofia tornou-se emocionalmente distante de uma forma que se sentia deliberada, como se estivesse a seguir algum tipo de guião sobre como terminar uma relação. Sentava-se à minha frente ao jantar navegando no telemóvel, respondendo às minhas tentativas de conversa com ou claro ou simplesmente silêncio. Quando tentava abordar o que estava a acontecer entre nós, calava-me com frases que soavam como se viessem diretamente de um livro de texto de psicologia. Preciso de espaço para avaliar a nossa dinâmica, dizia. Estou a estabelecer limites à volta da minha energia emocional. Era como falar com uma estranha que tinha memorizado conselhos de relacionamento da internet. A confrontação final chegou numa terça-feira à noite em novembro. Tinha acabado de chegar do trabalho, ainda estava a tirar o casaco, quando Sofia apareceu na sala com esta expressão determinada na cara. Tinha o telemóvel na mão, e pude ver que tinha estado a enviar mensagens com Cristina mesmo antes de eu entrar. Pedro, precisamos de falar, disse, e tudo sobre a sua linguagem corporal gritava intervenção ensaiada. Lançou-se no que era claramente um discurso preparado, usando terminologia psicológica que nunca lhe tinha ouvido usar antes. Tenho estado a refletir sobre os nossos padrões de relacionamento, e estou a perceber que tenho estado a facilitar alguns comportamentos realmente tóxicos, começou. A forma como me tens estado a manipular sobre a minha amizade com a Cristina, a maneira narcisista como esperas que priorize as tuas necessidades sobre o meu próprio bem-estar emocional, a manipulação emocional quando tento manter limites saudáveis, não é sustentável. Sentei-me ali a ouvir esta mulher que tinha amado durante 4 anos diagnosticar-me com distúrbios de personalidade usando palavras que claramente acabará de aprender. Sofia, disse quando finalmente fez uma pausa para respirar, consegues ouvir-te a ti mesma agora? Há 6 meses, não sabias o que significava manipulação. Agora estás a usar termos como comportamento narcisista. De onde vem isto? Só porque finalmente consigo nomear o que tem estado a acontecer não significa que não estava a acontecer, respondeu. A Cristina ajudou-me a ver as coisas claramente. Ajudou-me a perceber que o que pensei que era amor era na verdade codependência. Foi aí que soube que tinha acabado. Quando alguém está tão completamente convencido de que as suas próprias percepções estão erradas, que precisa de outra pessoa para interpretar a sua realidade, já não há relação para salvar. Muito bem, disse. Se é assim que vês, então acabamos. Mas quero que te lembres desta conversa daqui a uns meses quando perceberes o que deitaste fora. Sofia parecia quase aliviada. Preciso que te mudes, disse. Este também é o meu apartamento, e não consigo sarar neste ambiente. Dou-te 2 semanas para encontrares outro sítio. 2 semanas. 4 anos a construir uma vida juntos, e estava a dar-me 2 semanas para desaparecer como se nunca tivesse importado. Acabei por ficar em casa de Eduardo, um amigo da universidade que tinha um quarto extra e paciência infinita para minha situação. Eduardo e Tomás, outro amigo próximo, ajudaram-me a tirar as minhas coisas enquanto Sofia estava no trabalho. Queria lidar com a ruptura através de mensagens de texto em vez de conversas cara a cara, o que se sentia apropriado dado como tinha estado a comunicar comigo durante semanas. Removi todos os teus pertences das áreas comuns, escreveu-me. A tua configuração de gaming está empacotada no quarto. Por favor, coordena a recolha com o meu horário. Foi isso. 4 anos reduzidos à logística e gestão de inventário. O mais difícil foi despedir-me do Max. Sofia insistiu em ficar com ele já que tinha sido ela a preencher os papéis de adoção, embora eu tivesse sido quem o treinou, o passeava todas as manhãs, e construído aquela ligação inquebrantável que os cães resgatados formam com as suas pessoas. Passei 1 hora no sofá do Eduardo naquela noite simplesmente a chorar com as mãos na cara enquanto ele fazia café e não tentava arranjar nada. A minha rede de apoio uniu-se de formas que me lembraram como era a verdadeira amizade. Tomás arrastava-me para o ginásio quando eu estava a afundar, forçando-me a descarregar a minha raiva no equipamento em vez de deixar que me consumisse. Ana mandava-me mensagens com conselhos práticos sobre seguir em frente. Eduardo aparecia com comida de taquiava e filmes terríveis, percebendo que às vezes só precisas de existir sem ter de estar bem. Até o meu clã online se uniu. Miguel organizou noites de raid extra para me manter distraído, e toda a equipa ficava no Discord depois de terminarmos só para falar sobre o que eu estava a passar. Estas pessoas que nunca me tinham conhecido pessoalmente foram mais solidárias que a mulher com quem tinha partilhado uma cama durante 4 anos.
Lentamente, comecei a reconstruir. O quarto extra do Eduardo tornou-se o meu novo santuário. Montei o meu equipamento de game, investi em melhor equipamento, e transformei o espaço em exatamente o que queria que fosse. Sem compromissos, sem explicações necessárias, ninguém a questionar se os meus hobbies eram apropriados para a idade ou suficientemente significativos. Estava a redescobrir quem era quando não estava constantemente a defender as minhas escolhas a alguém que tinha sido programada para as ver como defeitos. 3 semanas depois da ruptura, descobri a verdade sobre as verdadeiras motivações da Cristina, e foi tão retorcida que quase não consegui acreditar. Começou com uma mensagem de texto que me gelou o sangue. Olá Pedro, espero que estejas bem depois de tudo com a Sofia. Isto era da Cristina, a mesma pessoa que tinha passado meses a convencer a minha namorada de que eu era tóxico. Tenho estado a pensar muito em ti ultimamente. Sei que isto pode soar estranho, mas acho que mereces muito melhor do que como ela te tratou. Olhei para o telemóvel, tentando processar o que estava a ler. Esta era a mulher que me tinha chamado emocionalmente manipulador, que tinha convencido Sofia de que os meus jogos eram infantis, que tinha sistematicamente destruído a minha relação. Agora estava a contactar-me com simpatia? As mensagens continuaram a chegar durante o dia, cada uma mais inapropriada que a anterior. Sempre achei que eras realmente atraente, mas não podia dizer nada enquanto estavas com a Sofia. Depois começaram a chegar fotos, selfies onde claramente não estava a usar muita roupa, acompanhadas de mensagens como tenho estado a fazer exercício ultimamente, que achas? E aposto que sabes como tratar bem uma mulher. A revelação atingiu-me como um comboio de carga. Cristina não tinha estado a proteger Sofia de mim, tinha estado a eliminar a competição por mim. Cada crítica, cada crise fabricada, cada momento de manipulação tinha sido desenhado para nos separar para que ela pudesse entrar e reclamar o prêmio. Tinha passado 2 anos a convencer Sofia de que eu era mal para ela, tudo enquanto planeava fazer a sua jogada no segundo em que terminássemos. Fiz screenshot de cada mensagem, guardei cada foto, e comecei a fazer chamadas telefônicas. Se Cristina me tinha feito isto a mim, tinha feito a outros. Contactei Nuno, o ex-namorado da Cristina que Sofia tinha mencionado de passagem. Quando lhe expliquei o que estava a acontecer, houve um longo silêncio no telefone. Oh meu, finalmente disse. Fez-me exatamente a mesma coisa a mim e a minha namorada Sara há 3 anos. Passou meses a dizer a Sara que eu a estava a trair, que não a apreciava, que merecia melhor. Depois, no dia a seguir a termos terminado, a Cristina apareceu no meu apartamento com vinho e lingerie. Continuei a investigar, e o padrão estava por todo o lado. Cristina tinha um historial de se tornar amiga de mulheres em relacionamentos, minando sistematicamente os seus namorados, depois perseguindo os homens uma vez que os relacionamentos implodiam. Era como um abutre de relacionamentos, circulando casais até conseguir despedaçar os restos. Organizei uma reunião numa cafetaria moderna no centro, supostamente para falar dos nossos sentimentos como adultos. Mas tinha convidado toda a gente, Nuno, outros 2 tipos que tinham sido alvos da Cristina, e alguns amigos mútuos que tinham testemunhado seu comportamento ao longo dos anos. Até convenci Eduardo a trazer o telemóvel e gravar tudo discretamente. Quando Cristina entrou esperando uma conversa privada com um ex-namorado com o coração partido, encontrou-se a enfrentar um tribunal das suas vítimas. O que é isto? Exigiu, olhando à volta da mesa para 5 tipos que todos tinham histórias muito similares para contar. Pedro, pensei que íamos falar. Nuno falou primeiro. Estamos a falar, Cristina. Estamos a falar sobre como tens estado a fazer isto há anos. Atacar casais, manipular mulheres para deixarem os seus namorados, depois imediatamente perseguir os tipos. A cor drenou da sua cara enquanto cada pessoa partilhava a sua história. As táticas de manipulação eram idênticas de cada vez: plantar dúvidas, fabricar crises, posicionar-se como amiga sábia que conseguia ver a verdade, depois avançar sobre os homens uma vez que os relacionamentos eram destruídos. Quando confrontada com a evidência, incluindo as suas recentes mensagens inapropriadas para mim, Cristina tentou desviar e negar, mas era tarde demais. Eduardo tinha tudo em vídeo, e em questão de horas, estava a circular por toda a nossa rede social. A sua reputação foi obliterada durante a noite. A confrontação na cafetaria foi a última vez que vi Cristina. Seguiu-se o ostracismo social completo,
Amigos mútuos cortaram contato, as suas contas de redes sociais escureceram, e havia rumores de que se tinha mudado de volta para a casa dos pais noutra cidade. A justiça sentiu-se satisfatória, mas o que se sentiu ainda melhor foi como a minha vida começou a florescer uma vez que a influência tóxica foi removida. Consegui uma promoção significativa no trabalho, em parte porque já não estava distraído com drama de relacionamento e podia focar-me em sobressair no meu trabalho. As minhas amizades com Eduardo, Tomás e Ana aprofundaram-se no tipo de laços que realmente te apoiam em vez de te esgotarem. A minha comunidade de gaming online tornou-se ainda mais importante, proporcionando ligação diária com pessoas que me apreciavam por quem era em vez de tentar mudar-me em outra pessoa. Depois conheci Isabel através de um raid do clã no Eternia Reals. Era programadora web de Lisboa, 29 anos, com uma voz que me fazia sorrir mesmo durante as nossas sessões de jogo mais intensas. Quando finalmente nos conhecemos pessoalmente, fiquei impressionado com como celebrava os meus interesses em vez de os tolerar. Construíste toda esta configuração de PC tu mesmo? Disse, genuinamente impressionada enquanto lhe mostrava o meu equipamento de game. Isso é incrível. Sempre quis aprender mais sobre hardware. Ligamos em todos os níveis que importavam: humor, valores, ambição, e sim, um amor partilhado pelos jogos que se sentia natural e alegre em vez de algo que tinha de defender. Isabel percebia que os hobbies não eram sinais de imaturidade mas expressões de paixão e habilidade. Tinha os seus próprios interesses sobre os quais eu não sabia nada, como escalada e fotografia, e encontrei-me genuinamente entusiasmado por aprender sobre eles em vez de me sentir ameaçado por eles. O relacionamento progrediu num ritmo saudável, construído sobre respeito mútuo e compatibilidade autêntica em vez da necessidade desesperada de provar algo a alguém. 6 meses depois de conhecer Isabel, estávamos a planear que se mudasse para o Porto. Por volta da mesma altura, Sofia começou a contactar-me. Primeiro através de amigos mútuos, depois diretamente com mensagens que cheiravam a desespero. Pedro, cometi um erro enorme. Vejo isso agora. A Cristina estava a mentir sobre tudo, e eu estava demasiado cega para ver. Podemos falar por favor? Queria encontrar-se para café, para se explicar, para pedir outra oportunidade. Pensei nisso por exatamente 30 segundos antes de declinar. Sofia, estou com alguém que me ama por quem sou, não por quem pensa que me devo tornar. Isso não é algo que possas oferecer já. A diferença entre Isabel e Sofia era marcante em cada interação. Onde Sofia tinha sido influenciada por vozes externas, Isabel formava as suas próprias opiniões. Onde Sofia tinha visto os meus jogos como um problema para resolver, Isabel via-os como parte do que me tornava interessante. Onde Sofia tinha priorizado a sua amiga tóxica sobre o nosso relacionamento, Isabel priorizava-nos enquanto mantinha amizades saudáveis que realmente apoiavam a nossa parceria. Enquanto escrevo isto, Isabel e eu estamos a ver apartamentos juntos, planeando uma vida que se sente sustentável e genuína. A minha configuração de gaming fica exatamente onde está, provavelmente recebendo algumas melhorias com o seu input técnico. Estamos a falar de adotar um cão juntos, talvez outro resgate que precise do tipo de lar estável e amoroso que estamos a construir. Os meus amigos, tanto online como offline, estão entusiasmados com o relacionamento em vez de preocupados com ele. O contraste não podia ser mais claro. Isto é como se sente quando alguém te escolhe todos os dias em vez de deixar outras pessoas escolherem por elas. Sofia enviou uma última mensagem há umas semanas. Perdi a melhor coisa que me tinha acontecido na vida porque deixei outra pessoa dizer-me o que pensar. Espero que um dia me possas perdoar. Lia, não senti nada além de pena, e apaguei-a sem responder. Alguns erros não merecem segundas oportunidades, especialmente quando estás demasiado ocupado a construir algo bonito com alguém que nunca precisou de ser convencida de que valia a pena manter.